Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Jéssica, faço parte da obra Shalom de Campinas e hoje nós iniciamos o nosso curso Corações ao Alto. Então esse curso ele propõe apresentar, a partir dos conhecimentos transmitidos pela própria Igreja, os meios necessários à nossa santificação a partir da transformação dos nossos defeitos em virtudes pela via da ascese. A ascese é uma palavra de origem grega que significa exercício metódico, renúncia, combate. Então, nesse contexto, nós podemos entender que a ascese é um conjunto de posturas e exercícios necessários para o nosso desenvolvimento espiritual. Nessa primeira parte do curso, nós vamos falar sobre vias de santificação, sob o olhar de dois santos, dois grandes doutores da Igreja, São Tomás de Aquino e São João da Cruz. Esses dois santos eles caracterizam três vias de santificação que são sucessivas, e correspondem à evolução das duas partes da alma, os sentidos e o espírito. Eles também trabalham a natureza da graça, das virtudes que age na alma em cada uma dessas fases. Então, essas vias de santificação, sob o olhar desses santos, são a via de purificação, a via iluminativa e a via unitiva. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que Deus deseja a santidade para todos nós, né? Ele colocou no nosso coração o desejo pela eternidade e todos nós somos convidados, somos chamados a viver a santidade, ou seja, a alcançar a perfeição. Então, nós podemos dizer que nós adentramos a via de santificação quando nós renunciamos ao pecado, quando nós rompemos com o estado de pecado. A primeira conversão, nesse caso, ela ocorre no batismo, que é o momento em que nós passamos do estado de pecado para o estado de graça. No entanto, se ao longo das nossas vidas a inocência batismal foi corrompida, então nós vivemos essa primeira conversão a partir do sacramento da confissão. Muitas vezes, a primeira conversão, ela ocorre após um acontecimento doloroso na vida da pessoa, seguido de uma separação progressiva do espírito do mundo. É uma experiência comparável à parábola do filho pródigo. O filho pródigo se afasta da casa do pai, vai viver segundo as suas vontades, sobre os seus desejos. Em um determinado momento da vida dele, ele se encontra infeliz, ele percebe que ele não encontrou a felicidade que ele queria, então ele retorna à casa do pai e confessa que pecou contra o céu, contra o pai. Ele encontra um pai bondoso, misericordioso que o acolhe. Assim também acontece conosco quando nós renunciamos a situações de pecado e escolhemos a Deus. Então, é importante também saber que esse passo inicial é dado por Deus. É Deus quem nos procura, é Deus quem nos atrai e é Deus quem nos inspira o bom movimento, a boa vontade inicial de correspondermos à vontade dele. Então, a partir do momento que nós reconhecemos, né, esse Deus que nos procura e nos atrai, esse é o início da nossa salvação. Entretanto, Deus deseja mais do que a nossa salvação. Deus deseja a nossa santidade, a santificação das nossas almas. Caso a alma que reconheceu os seus pecados e está determinada a seguir, né, a vontade de Deus, caso ela não volte a pecar, ou se ela pecar, ela procurar o sacramento da confissão, se arrepender novamente, então ela de fato adentra a via de purificação, ela é uma alma principiante. Quais são as características dessa fase, dessa via de purificação? O início dessa fase ele é cheio de entusiasmo, de alegria, afinal a alma dessa pessoa encontrou seu companheiro, Jesus Cristo. Então ela sente uma grande alegria, uma grande felicidade. Ela pensa constantemente em Cristo durante os seus afazeres. As dores de antes tornam-se menos dolorosas. A alma ela encontra um grande gosto, um grande fascínio pelas coisas que ela considera santificadas.
Então, a organização da igreja, as funções litúrgicas, o ministério de música, a comunidade. Há aqui por parte dessa alma um reconhecimento genuíno de que ela tem as suas misérias, as suas limitações, as suas situações de pecado. No entanto, ela procura, por amor a Deus, fugir das situações de pecado mortal e até mesmo venial para a mortificação dos seus sentidos. De acordo com a generosidade dessas almas para com Deus, o Senhor consola essas almas com uma grande sensibilidade para o entendimento das coisas divinas. Então, uma grande sensibilidade nos seus momentos de oração, nos seus momentos de estudo, nos seus momentos de contemplação. Essa é uma forma que Deus se utiliza para atrair a alma para si. É um meio que o Senhor se utiliza e não um fim. O que pode acontecer? Algumas almas que estão nessa fase dos principiantes, algumas param nessa fase, ou porque não se sentem dignas de continuarem e não encontram muita orientação para viverem o sacramento da confissão, ou porque elas se dão por satisfeitas. Elas acreditam que no seu entusiasmo, na sua grande felicidade, alcançaram o conhecimento que era necessário e que a vivência dessa forma está coerente, está ótima. Então aqui há muitas vezes uma espécie de comodismo, e até mesmo a vivência de um orgulho inconsciente. Essa alma, devido ao entusiasmo, à alegria que ela sente e até a maior sensibilidade na sua vida de oração, ela se debruça sobre os estudos divinos, ela fala sobre isso a todo tempo, ela acredita ser grande entendedora, dos assuntos relacionados à igreja. Ela vive uma espécie de gula espiritual, muitas vezes sobre o pretexto de um apostolado ou de que tem um grande conhecimento. Aqui é necessário superar esse orgulho, essa situação de orgulho. Nesse caso, é necessária uma segunda conversão. Nós conhecemos essa segunda conversão como purificação passiva dos sentidos. Nessa purificação, a alma ela é privada das consolações que ela recebeu de Deus, ou seja, maior sensibilidade nos seus momentos de oração. Pode acontecer aqui dificuldades, como dificuldades com os estudos, com os deveres de Estado e até o aparecimento de doenças, o afastamento de pessoas queridas, o que pode causar uma grande dor na vida dessa pessoa. Além dessas dificuldades, pode acontecer também desilusões com as realidades que antes ela via com tanto entusiasmo e alegria, nas coisas que ela via como santificadas. Então ela pode ver, por exemplo, escândalos dentro da igreja ou da comunidade, imperfeições humanas. Ela começa a se aperceber de que há uma vertente humana associada às coisas divinas. E essas situações, esses sofrimentos, eles são todos permitidos por Deus para que a alma seja fortalecida em seus sentidos. Ou seja, Deus não deseja que essa alma ela permaneça na superficialidade, que ela vive a sua fé de acordo com os seus sentimentos, com os seus sentidos. Ele quer fortalecer os seus sentidos para ir trabalhando aos poucos, de forma que essa alma dê passos cada vez mais concretos à sua perfeição. Então, algumas das almas que vivem essa fase dos principiantes acomodam-se e se conformam com a dificuldade na vida de oração. Elas entram num estado de tibieza e tornam-se almas enfraquecidas. Se essas almas estiverem, por exemplo, numa vida religiosa, elas não mostram uma tendência à perfeição. Se elas estão, por exemplo, numa comunidade, pode acontecer, por exemplo, de, sem perceber, elas paralisarem o avanço de outras almas que desejam avançar na vida espiritual, se tornando um grande obstáculo, um obstáculo penoso na vida desses irmãos, dessas almas. Assim, uma oração comunitária, a oração tende a se materializar, tende a se tornar mecânica. Muitas vezes, ao invés de ser contemplativa, a oração pode até mesmo se tornar anticontemplativa, ou seja, ao invés de transportar as almas, são as almas que a carregam de uma forma penosa.
Então, as almas que enfrentam essa situação, que vivem na tibieza, ou comodismo, elas podem avançar para a vida iluminativa, no entanto, com menor proveito, né, porque foram menos generosas. Então, a via iluminativa para essas almas ela é diminuída. A respeito dessas almas, São João da Cruz faz uma descrição bastante interessante. Ele diz o seguinte: é preciso explicar aqui porque há tão poucos que conseguem este elevado estado de perfeição e de união com Deus. Não é porque Deus queira limitar esta graça a um pequeno número de almas superiores. Seu desejo é que a alta perfeição seja comum a todos. Ele envia pequenas provações a uma alma e esta se mostra fraca, fugindo imediatamente a todo sofrimento, sem querer aceitar dor alguma. Deus então deixa de atuar para purificar esta alma, que quer ser perfeita, recusando-se deixar-se levar pelo caminho das provações que formam os perfeitos. Então, essa alma, ela deseja a perfeição, no entanto, ela não se mostra disposta à purificação que Deus deseja fazer nos seus sentidos, que é necessária para o fortalecimento dos seus sentidos. Então, nessa fase, se a alma compreender que a divindade e a alegria não está nas coisas terrenas, ela continuará a crescer na vida interior, ela vai dar passos. Ela vai aprender que a vida interior, ela se dá pelo exercício das virtudes humanas, das atividades cotidianas, e vai cada vez mais depositar a sua confiança em Deus. Entretanto, se ela for superficial, se prender às realidades terrenas, às imperfeições humanas, ela vai perder a amizade com Cristo e vai haver aqui a perda de vocação. Essa alma ela pode até mesmo procurar por outras religiões, visto que ela quer ser perfeita, mas não lhe agrada, né, o fato dessas purificações, desses sofrimentos, né, que formam os perfeitos. Então, ela procura a perfeição de acordo com o entendimento que ela tem. Ela busca outros caminhos. Como eu falei anteriormente, se a alma viver essa fase com um bom proveito, então ela avança na via de santificação, ela passa a via iluminativa. Então, na via iluminativa, ela se torna avançada na fé, e a eles, como o próprio nome diz, o Senhor concede uma abundância de luz, né? Uma abundância de luz para compreender o real valor das coisas exteriores. Então, se antes as almas se escandalizavam com as situações de imperfeições humanas, aqui o Senhor concede uma abundância de luz para que eles compreendam, né, a realidade das coisas que estão à sua volta. Então, o que é agradável e o que não é, as imperfeições humanas, as tentações. Então, se antes o Senhor atraía as almas pela sua sensibilidade, aqui o Senhor submete a inteligência dessas pessoas, acima das preocupações excessivas e além das complicações das ciências humanas. Então, aqui há uma mudança de olhar em relação às dificuldades enfrentadas por essas pessoas no cotidiano. Então, essas pessoas, elas amam a Deus, não mais apenas fugindo das situações de pecado mortal, venial, mas também procurando imitar as virtudes de Cristo, a sua humildade, a sua paciência, procuram viver bem os conselhos evangélicos, como a castidade, a pobreza, a obediência, tentam a todo custo evitar as imperfeições. Essa alma, ela percebe que ela não vai conseguir crescer nas virtudes, né, crescer na vida interior, se ela não estiver, né, associada à igreja, se ela não cultivar uma amizade com Cristo. É no meio dessas tribulações, dessas dificuldades que a alma vive nesse momento, que ela aprende a aderir a Deus e a descansar nele. Ou seja, diante das dificuldades, ela passa a expressar, né, eu estou passando por isso, mas Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Então ela passa a aceitar as situações de contrariedade, considerando que são manifestações da vontade divina,
né? Elas passam a ter maior confiança em Deus, a se abandonar em Deus. Não por alienação ou da boca para fora, mas elas verdadeiramente aceitam que Deus está no controle, né? Aceitam como um processo necessário para continuarem nessa via de santificação. Há aqui então uma intensa amizade divina, um verdadeiro conhecimento e contemplação que consiste na consciência da presença de Deus. Nessa fase, a alma ela atinge um alto grau de vida interior, que não é apenas alienação, conforme eu disse, mas o reflexo de uma intimidade com Deus. Daí também vem a abundância de luz no entendimento das coisas divinas, uma maior facilidade na vida de oração, maior facilidade, por exemplo, no serviço a Deus, como a condução da obra, organização de eventos, pregações, né, formações, enfim. Essa alma ela recebe uma abundância de luz para, né, uma maior facilidade para trabalhar a serviço de Deus. Assim como na fase anterior, essa fase, a via iluminativa, ela não é isenta de perigos. O perigo dessa fase está no orgulho excessivo que a alma pode expressar. Então, pelas consolações que ela recebeu do próprio Deus, ela pode se julgar perfeita e digna dessa intimidade. Então, ela pode se esquecer que esses dons foram concedidos por Deus e atribuir a si próprios. Muitas vezes exageram nos próprios talentos, tornam-se confiantes demais em si próprias, esquecem das suas misérias e passam a olhar as misérias do próximo. Nas suas orações escutam as próprias fantasias, acreditando estar ouvindo a voz de Deus. E muitos se veem até capazes de interpretar a igreja mais do que a própria igreja, ou seja, julgam que não é mais necessário estar próximo à igreja, visto que eles acreditam ter um conhecimento superior, uma capacidade superior de interpretar a igreja. É daqui que muitas vezes nascem as maiores heresias e até o nascimento de seitas. Então, ocorre até o nascimento de seitas, né? E isso ocorre porque é muito difícil, né, distinguir as inspirações que vêm do Espírito Santo e as inspirações que vêm da imaginação humana. Para que ocorra essa distinção, é preciso ter uma intensa vida interior. É preciso se aprofundar cada vez mais na intimidade com Deus. Quanto mais luz a alma receber, mais ela vai crescer nas virtudes e, para isso, mais necessidade ela vai sentir de estar próxima à Mãe Igreja. Então, para que a alma se aprofunde na vida interior, é necessário uma terceira conversão. E essa conversão, São João da Cruz chama de purificação do espírito. Essa purificação ela é mais profunda, ela é mais forte, a fim de limpar até o fundo as faculdades superiores. Então, se na segunda conversão o Senhor agiu sobre os sentidos, aqui o Senhor deseja agir sobre o espírito. Então pode ocorrer durante essa crise, durante essa purificação, situações de aridez espiritual prolongada, grandes dificuldades como fracassos, calúnias e injustiças, muitas vezes cometidas até por parte de pessoas que no passado foram beneficiadas por essa alma. Há também fortes tentações contra virtudes elevadas, como a fé, a esperança, a caridade para com o próximo e para com o próprio Deus. Ou seja, essa alma pode vir a questionar o porquê que ela está passando por essas situações, porquê ela está passando por esses sofrimentos, acredita que Deus esteja sendo mal. Então há aqui a tentação da falta de caridade para com Deus. No entanto, essas provações elas são permitidas por Deus, como eu havia dito, para que essa alma alcance uma fé mais elevada, uma esperança mais firme e um amor mais puro, um amor semelhante ao de Cristo, um amor sobrenatural, no qual faça com que a alma seja capaz de amar até mesmo aqueles que lhe cometem injustiças.
O aprofundamento na via iluminativa e a consolidação dessas duas vias, a via de purificação e a via iluminativa, leva essa alma a adentrar a via unitiva, que foi aquela fase experimentada pelos santos, a fase dos perfeitos. Então, na fase dos perfeitos, essas almas elas experimentam a Deus quase que continuamente, não apenas nos seus momentos de oração, mas também durante os seus afazeres, nas ocupações exteriores. O perfeito, ele pensa constantemente em Deus, na sua glória, na salvação das almas, e faz de tudo para que concorra a isso. Os perfeitos contemplam a Deus constantemente na sua infinita bondade divina e reconhecem a sua humanidade, a sua condição humana de criatura e o seu Criador. É daqui que vem a virtude mais elevada, a humildade. Essas almas, elas reconhecem que elas alcançaram um alto grau de intimidade com Deus, a perfeição, não pelos seus próprios méritos, como na fase anterior. Elas acreditam que elas alcançaram essa intimidade pela bondade divina, porque Deus fez de tudo para que ela chegasse a essa fase. Deus agiu e purificou para que ela se tornasse uma alma perfeita. Então, são características das almas perfeitas, a humildade, a paciência, a paz, até mesmo em situações penosas, o maior zelo apostólico, o amor a Deus e às suas almas. Então, essas almas perfeitas, elas tornam-se verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amam a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Bem, essas são as três vias de santificação, que são descritas por esses grandes santos, São João da Cruz e São Tomás de Aquino. É importante ressaltar que esse caminho de amizade com Cristo ele é pessoal e desvenda progressivamente o caminho dos nossos corações, nos levando a um conhecimento de nós mesmos e um conhecimento de Deus, e da sua vontade divina para conosco. É importante também saber que essas vias elas ocorrem de uma forma progressiva, no entanto, ela não é um processo retilíneo, repetível, ou seja, ela não acontece da mesma forma para todas as pessoas. Essas vias elas ocorrem de acordo com a disposição das almas em relação aos propósitos de Deus. Então, se nós olharmos para a vida de alguns santos, alguns viveram vidas curtas na Terra, e nos seus primeiros anos de vida alcançaram a perfeição. Outros viveram mais tempo no espírito do mundo antes de adentrarem as vias de santificação. Então, o que importa é nós sabermos que essas vias de santificação, elas existem, essas conversões existem e são necessárias para que nós demos passos concretos aos planos de perfeição que Deus tem para cada um de nós. E, se possível, analisarmos o estado das nossas almas, como tem sido a nossa conduta e a nossa disposição para os planos de Deus, responder a Ele com doçura, com o real desejo, o verdadeiro desejo de santidade. Então, creio esse ser o caminho dos nossos corações, o bom combate, o combate que nós levaremos até o fim das nossas vidas e que nos levará aos céus. Então, essa é a primeira parte do nosso curso. Deus abençoe a todos nós. Shalom.